Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início aos nossos estudos dos dias de domingo da doutrina espírita. Vou solicitar a Mirela que faça a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livre-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. A continuidade nos nossos estudos dos dias de hoje, ele se concentra no Livro dos Espíritos, primeira obra básica, na onde Allan Kardec, dentro da codificação da doutrina espírita, através de perguntas e respostas, vem elucidar, vem ter, vamos dizer assim, né, justiça a alguns entendimentos da vida, principalmente no campo da filosofia e de um certo modo, né, claro que tem toda uma religiosidade aqui também, mas entender todos os processos e rotinas que nós estamos envolvidos de um certo modo. E assim, só para a gente ter norte dentro do estudo, nós havíamos já começado a lição Relações de Além-Túmulo e é nela que continuaremos. E a última pergunta, né, que na verdade tem a pergunta e a outra pergunta dentro dela, né, dentro da continuidade do entendimento da questão em pauta aqui, foi a de número 275. O poder e a consideração de que um homem goza na Terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Resposta: não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lede os Salmos. É fato, né? Inclusive, isso contextualiza bastante, inclusive, a doutrina cristã, na onde, quando se fala, né, quando foi falado, principalmente advindo de Jesus, que a questão daqueles que os pequenos serão elevados, né, e outros serão rebaixados, ele entra muito nesse contexto, e por vezes, talvez, falta um entendimento mais claro desses processos. Mas, no processo encarnatório e desencarnatório, ou seja, enquanto estamos encarnados e depois no plano espiritual, talvez nós conseguimos ver isso com mais atenção. Porque a gente pode ter usufruído de toda a riqueza que foi proporcionado para nós nessa existência. E podemos entrar realmente como verdadeiros miseráveis espirituais no plano espiritual. Então, tem muito a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. E aí tem a 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, segundo os seus méritos? Pois bem, o maior na Terra pode estar na última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor estará na primeira. Compreendes isso? Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado? Então, toda a tratativa de Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, foi com referência a essa realidade. É a realidade do espírito, é a realidade dos processos e dos mecanismos, que trabalha-se principalmente nessa questão da evolução constante que nós devemos ter e das múltiplas vivências, principalmente encarnadas, e o retorno do nosso espírito à pátria espiritual. Que aí sim, no plano espiritual, todo tipo de véu, todo tipo de disfarce, que por vezes nós passamos aqui pela crosta terrestre, lá cai. E aí sim,
nós demonstramos a nossa grandeza espiritual, a nossa inferioridade, ou talvez o nosso estado mediano dentro de tudo isto que nós estamos tratando aqui. Isso aqui foi as questões, né? Na verdade, é a questão 275 que tem a 275A. Foi a última que nós estudamos no último encontro do Livro dos Espíritos, há 2 semanas atrás. E agora damos continuidade. Continuidade na lição Relações de Além-Túmulo. 276. Aquele que foi grande na terra e se encontra inferior entre os espíritos, sente humilhação? Então eu fui grande, fui grandioso. Talvez a gente fala somente no poder aquisitivo, né? Mas não somente nisso. Talvez você, durante uma existência, teve a obtenção de vários conhecimentos, de vários títulos, graduações, especializações, né, pós-graduações, mestrado, doutorado, onde demonstra que talvez minimamente você entende quase que tudo por completo da área estudada, que talvez você não seja um rico, milionário, não, mas você sente dentro de um orgulho que pode, dentro do campo do conhecimento, até mesmo humilhar o próximo, né? Então, tem tudo isso, a gente está citando disso. Ou, dentro de uma empresa que você trabalha, que você tem uma hierarquia elevada, né? E que você pode, talvez, não ser rico também. A questão aqui não é somente monetária, a questão aqui não é somente material. Bem, sabemos que tudo ocasiona e segue uma sequência natural com relação a isso, mas não, a gente está falando de outros tipos de grandeza que a gente pode ter aqui na Terra. E aí você está numa posição que você tem subordinados, né? Sendo que deveria chamar, de repente, de colaboradores de uma equipe ou alguma coisa do tipo, mas aí você tem subordinados. E aí você começa, de repente, numa tratativa, né, sem responsabilidade nenhuma, começar a humilhar aqueles que estão junto com você numa jornada de trabalho, né, que tem que dar a produtividade, que tem que retornar alguma coisa, enfim. Olha, você pode não ter um poder aquisitivo muito grande, mas você pode utilizar de seus recursos ali para fazer alguma coisa, né, nesse tipo aí. Nós tivemos vários casos desse, principalmente quando a gente faz estudo de séries ou de livros, principalmente que se fala no tempo antigo, na onde existia, né, a escravidão por si só e tudo, e por vezes, olha que interessante, por vezes havia muitas chamadas traições, as traições dentro de uma mesma classe, né? Então é nesse sentido, né? Nesse sentido, essa realidade espiritual que cada um carrega e o que pode ocasionar. Alguns utilizam como uma gestão participativa, uma gestão muito mais saudável, outros utilizam como uma gestão tóxica, que é um outro tipo e um outro movimento, e enfim. Então, vários sentidos. Então, ele pergunta assim, ó, aquele que foi grande na terra e se encontra inferior entre os espíritos, sente humilhação? Sente humilhação. É aquele caso. Nossa, mas quando eu estava contigo lá, eu te ordenava, eu te mandava, e aqui eu não consigo mais. E, na verdade, além de não conseguir, eu ainda te peço ajuda, te peço auxílio, né? É interessante isso, né? E é possível ver isso nas obras de André Luiz, inclusive. Olha, eu fui doutor na Terra, mas não quer dizer que eu sou doutor no plano espiritual. É interessante isso, e é assim mesmo. É assim que funciona.
Ah, eu fui rainha na Terra. Aqui não sou mais. E aí é assim. Porque toda a realidade é do espírito. E toda a construção está envolto da moral, principalmente, que ele carrega. E, óbvio, conhecimentos é algo que você não se perde. Se existe uma riqueza que nós carregamos, é a do conhecimento. É a do conhecimento. Ninguém te furta ela, ninguém te atenta ela, mas isso a gente carrega. E quando você fala de conhecimento, que de repente a gente está falando mais da parte do intelecto, mas o conhecimento bem utilizado com um senso, né, principal, um bom senso, ele se torna uma construção, principalmente no campo moral. E é no moral que a gente tem que se preocupar principalmente. E se aqui pergunta, se um destes grandes que aqui na Terra chegam lá e se vejam pequenos, eles sentem sim a humilhação, porque é o orgulho ferido. É o orgulho ferido. E quando nós falamos de orgulho, eu me coloco nesse ponto, dentro do campo do autoconhecimento, carregando ainda orgulhos, uns vícios que tem que se despojar. A gente tem que lutar contra isso, tem que renunciar a si mesmo, né? É isso, esse é o processo. E aí a resposta dos espíritos perante a si, esses grandes aqui na Terra, que não são tão grandes no plano espiritual, se sentem humilhados? Quase sempre muito grande essa humilhação. Sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Tá vendo como que as tratativas humanas, tá vendo como que cada vez mais nós temos que manter um senso racional, um senso da razão, mas trabalhar a parte da humanização. Esse é o termo que a gente utiliza aqui na crosta terrestre. Eu não estou querendo falar, de repente, a humanização está ligado muito na parte do humano, né? Mas sim, essa realidade espiritual, é procurar cada vez mais olhar com os olhos do acolhimento, olhar com os olhos do auxílio, ver o que está acontecendo. Quando uma pessoa ela está passando por problemas, ela pode estar realmente perdida dentro do seu trajeto. Em vez de apontar dedos, em vez de ter julgamentos, ter sim um espírito de contribuição, contribuição para a grandeza de si e para a grandeza dos outros. E por isso que quando a gente retorna no plano espiritual, que nós saímos desse modo de vida que deveríamos ter ou ser, né? A gente encontra uma grande dificuldade, principalmente quando estamos muito materializados no plano espiritual. E por isso que demora despertar, por isso que demora ter o socorro necessário, porque por vezes nós estamos com orgulho muito ferido, muito ferido. E o orgulho é uma chaga. O orgulho é um vício maior que um espírito pode ter que trava a marcha do progresso. Trava a marcha do progresso. Pergunta 277. Acho que é muito peculiar isso aqui, inclusive, essa questão. O soldado que, peculiar no momento que estamos vivendo, principalmente, o soldado que, após a batalha, encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior, soldado. O que normalmente fala aqui no plano terreno, né? Talvez o cargo mais raso ali, né? Será que chegando ao plano espiritual, na onde ele encontra o capitão, o general, enfim, as patentes que tem mais alto, os títulos que podem se obter dentro dessa ramificação que nós temos aqui na Terra, né? Será que ele ainda o reconhece como sendo superior? Né? Será que isso acontece? Olha, vamos lá, vamos dentro do campo do estudo falar aqui entre nós.
Isso depende da realidade espiritual de cada um. Conforme eu já havia dito, por vezes, dentro de alguns canais de transcomunicação, né, e tudo mais, canais sérios, né, canais que procuram com mais seriedade procurar mostrar algo dentro de uma comunicação espiritual através de equipamentos, né, algo que demonstre mais a realidade. Por quê? Porque tem canais que não são sérios. E aí a gente vê comunicações de pessoas que estavam escravizadas, com os senhores ainda de, né, seus, entre aspas, patrões, que ainda estavam ali numa realidade, num efeito loop ali, num casarão abandonado. Está num efeito loop. Aqueles que eram os subordinados continuam subordinados, aquele que é os senhores feudais que ali tinham seus escravizados continuam e estão ali. Não despertaram, ninguém, né? Ou quase ninguém ali despertou, não teve o auxílio espiritual, porque tranca-se, cerra-se as portas para qualquer tipo de auxílio, porque ainda estão muito materializados e estão ali ainda na rotina que estavam há 300, 200 anos atrás naquele movimento. Estava ali, ó. Tá ali o movimento, está acontecendo, né? Então, pode acontecer, essa é a realidade do espírito. Então, pode chegar lá ainda, vamos dizer aqui, dentro do campo que está falando aqui, né? O soldado e o general, por exemplo. Tá talvez batendo continência ainda. Pode estar batendo continência, sim. Pode estar lá dentro de uma realidade. Pode estar no plano espiritual e pode estar no plano espiritual muito próximo à crosta terrestre, que ainda não despertaram para tal fato, né? Então, a realidade dessa questão aqui, ela é as mais variadas. Isso depende do despertar de cada espírito, da realidade, o quão evoluiu durante a encarnação, para entender, ao chegar no plano espiritual, em que condição terá. E a resposta dos espíritos, que eu não li, vamos ver o que eles falam aqui. O título não é nada. A superioridade real é tudo. Fala-se da realidade espiritual, mas precisa ter o despertar. Senão, continua no limbo ou perdidos no espaço e no tempo, como se tivessem ainda encarnados, né? Perdidos, perdidos. Por isso a necessidade de tanto o socorro espiritual e a obtenção da humildade, a humildade necessária para aceitar estes auxílios. 278. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Olha, também bem sutil esse questionamento. Porque nós sabemos que podem estar misturados em vários sentidos. Por exemplo, no plano inferior, e aí, claro que talvez a resposta aqui já dá para ver de cara que vai ser bem extensa, vai ser um pouquinho extensa. Mas no plano inferior, nas regiões que nós espíritos, principalmente tratando como regiões umbralinas, olha, ali vai ter espíritos de várias ordens, cada qual com as suas perdições, com as suas realidades. Lembremos-nos da passagem de André Luiz pelo umbral, onde ele ficou 8 anos. Ele tinha a sua necessidade ali. Ele tinha o trauma que o lhe prendia ali. É dele isso. E tantos outros que circundavam esse mesmo ambiente, cada um e cada qual com a sua realidade.
Mas quando a gente fala ordens de espíritos, a gente está indo muito além. Porque ordens de espíritos é tipo assim, bom, nós estamos numa ordem espiritual e tem aqueles que são mais evoluídos. Então vamos lá, voltemos. No plano inferior, existem espíritos de ordens mais elevadas para proporcionar o socorro e o auxílio fraterno destes espíritos. Existe. Quando está no plano espiritual mais adequado, na onde há o acolhimento, onde há o tratamento do espírito, na onde há os hospitais espirituais, na onde há uma cidade, normalmente esse plano espiritual ele está mais contextualizado pela igualdade, a aproximação da igualdade das ordens. Mas mesmo assim, a gente encontra essas diferenças. Pode estar e pode não estar misturado pela vasta imensidão da espiritualidade como um todo, né? Em vários campos. É isso, vai ser esse termo. Ó, pode estar misturado, pode em algum momento não mais, e, enfim. Vejamos que Cristo encarnado, ele optou por missão e por responsabilidade e compromisso com o nosso crescimento moral estar entre nós. E aí eu estou falando numa questão encarnada, né? Mas aí a gente vê nitidamente espíritos de ordens diferentes juntos, né? Então, enfim, vamos ver como que vai ser a resposta e depois a gente vai levantar as percepções dentro da resposta dos espíritos, né? A pergunta é a 278, os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Resposta, sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos. Como acontece entre vós. Então, olha, eles estão levando para um campo de tipo assim, essa ordem é umas ordens mais próximas, né? Por exemplo, se eu não gosto de um determinado tipo de vício terreno aqui, eu não vou estar com aqueles que gostam desse vício. Aí eu estou falando daqui. Na espiritualidade não é tão diferente. A gente vai ter as chamadas, talvez, panelinhas, né? Para estar próximo daqueles que gostam dos mesmos gostos que eu, por exemplo, né? E aí acontece até a questão das obsessões, né? Eu vou estar perto do encarnado que eu, desencarnado, gostava enquanto estava encarnado de algum tipo de vício. Por exemplo, a bebida alcoólica, né? Então, é isso. Mas continua aqui, ó. É todo um mundo no qual o vosso é o reflexo obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo desejo de fazer o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Comentário de Kardec. Igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem. Então, nesse ponto está misturado. E se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela similitude de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam, sem se falarem. É interessante esse exemplo da cidade que Kardec nos traz. Nós estamos aqui, Franca, lá, né? Na IBGE de 2022, lá, né? Enfim, nas informações, nós estamos um pouco mais de 370 mil habitantes. Cada qual com as suas características, com as suas classes, né? E tudo mais. Aí estamos falando do encarnado, porque Kardec fez uma analogia para compreender melhor o plano espiritual. Aí tá, todo mundo se vê. Mesmo não tendo os mesmos gostos. Todo mundo se convive.
mesmo não tendo as mesmas aptidões, as mesmas relações, tá? Todo mundo se vê, vive em sociedade e tudo mais. Mas há um momento que, de repente, a gente realmente não é nem o termo se apegar, mas se aproxima mais de pequenos grupos, médios ou até mesmo grandes grupos, que você se assemelha nesse ponto. A espiritualidade não é muito diferente. Você vê espíritos de várias ordens, você pode até conviver com espíritos de várias ordens, mas talvez numa aproximação mais, né, mais sutil, você vai estar mais próximo daqueles que se assemelham, né? Então, por isso que os espíritos começam a falar sim e não, porque existe o macro e existe os micros, né? Então, é nesse ponto que Kardec reforça dentro do comentário, e é nesse ponto que a espiritualidade nos traz. E isso é fato mesmo. Isso é fato mesmo, através até mesmo de livros de romances espíritas, a gente vê as tratativas da espiritualidade, né, dos espíritos que vêm, né, testemunhar como é a realidade no plano espiritual, e sim, é nesse ponto aí que a gente começa a cada vez mais crescer no campo do conhecimento e compreender toda essa engenharia que é do nosso Criador. 279. Todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns junto aos outros. Espera aí, então, ó, todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns juntos aos outros. Olha, vamos lá, vamos ver se foi isso mesmo que está querendo perguntar aqui. Se um bom espírito ou um espírito superior ele quiser, dentro de um trabalho que ele esteja fazendo, estar em alguns lugares que não o competem com a ordem, mas ele vai estar com a intencionalidade de um trabalho, se ele pode, por exemplo, ir até lá, né? Todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns junto aos outros, ir até, por exemplo, um plano inferior, ou ir num plano que seja correlato à evolução dele, para realizar estudos, fazer um trabalho conjunto, né, tal. Bom, um espírito superior, sim, visto que Jesus fez isso, encarnado, é óbvio, mas é importante falar que nós todos somos espíritos, né? Mas Jesus fez isso conosco, ele veio num planeta na onde estava muito aquém da evolução dele. Jesus é um espírito celeste puro e vem no plano de provas e expiações, para auxiliar, como tantos outros o fazem, né? Mas e o contrário? E um espírito que ainda se encontra mentalmente nas trevas? Será que ele consegue, por conta própria, ir num plano superior e num plano na onde vai estar espíritos de luz, né? Como que funciona isso? Vamos ler a resposta e, dentro das percepções, tentar compreender isso. Respostas. Os bons vão em toda parte e é necessário que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio das más paixões. Então, é dentro desse campo mesmo de compreensão, né? Essa movimentação entre espíritos para que, beleza, espíritos superiores conseguem acessos a lugares que não o competem, né, com maior inferioridade, mas se eles vão para auxiliar, por exemplo. Mas o contrário, não. Para não ter a desordem, né? Quando o espírito ele está disposto a renunciar a si mesmo no campo para ser auxiliado, é uma coisa. Agora, de repente, isso também é possível inclusive no livro Nosso Lar, é pautável,
nós comentarmos a respeito aqui, que ele retrata realmente que o nosso lar, por vezes, ele era atacado. Ele era atacado. Ele sofria ataques de uma espiritualidade inferior, né? Mas eles não tinham acesso ao nosso lar, que era para realmente manter a ordem e não ter distúrbios, como aqui foi tratado, né? E isso é fato. Então, existe uma proteção. Essa proteção, eu acho, ela vai aquém, porque dá a impressão que é algo material, mas não é material, né? A gente está na espiritualidade, é tudo mais etéreo, né? Mas essa proteção, eu acredito ela ser muito mais no campo até mesmo do eletromagnetismo, magnetismo, que não permitem que há um deslocamento de espíritos inferiores na tentativa de uma desconstrução de um trabalho para ambientes que estão um pouco mais, vamos dizer assim, já um pouco mais evoluído, né? E isso está mais no campo de energia do que necessariamente num muro de tijolo, que isso não há, né? É tudo fluídico, né? Tudo plasmático, e tudo é no campo da energia. Vamos estudar a última pergunta e já tão logo vamos estar indo para a conclusão do estudo de hoje. 280. Qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Resposta. Os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir. É uma missão. Ou seja, a espiritualidade benéfica, ela tem um intuito, de auxiliar o próximo, de estender a mão, de trabalhar para que aqueles que, por enquanto, estão no estágio inferior, tão logo possam sair. Então, aqui a pergunta ela é bem pertinente, né? Porque olha a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos. Os bons estendem a mão para que aqueles que estão inferiorizados ainda possam ter o acolhimento necessário. Então, esse é a principal diferença, ou qual que é a natureza de uns e de outros. A próxima pergunta que nós estudaremos daqui 2 semanas, se assim Deus o permitir, é a de 281, e continuamos a lição de relações de além-túmulo, 281. E domingo próximo, né, o próximo domingo, nós estaremos realizando, se assim Deus o permitir, também o estudo do livro Vinha de Luz, Médium Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Alguém quer comentar? Fiquem à vontade. Então, antes de solicitar a, a prece de encerramento por Fabiano, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus Cristo e a espiritualidade amiga, e direcionemos os fluidos que nos lhe é próprio para direcionar toda a energia o máximo necessário para o auxílio daqueles encarnados, irmãs e irmãos, que estão perdidos, estão sem rumo, estão em provas e expiações, estão em dores de todos os tipos, nas doenças, nas enfermidades, na saúde mental. Aqueles que estão nos hospitais, estão nas santas casas, que estão em todo o ambiente hospitalar, que estão nas casas de acolhimento, nas casas de repouso e nas casas de recuperação, que eles possam, de um certo modo, serem atendidos dentro dos fluidos que emanarmos para ele o máximo possível. Aqueles que estão em condições de rua, aqueles que estão em sofrimentos dentro dos lares, que possam ter o acolhimento, essa energia, para ter o auxílio da espiritualidade fraterna e amiga.
seja também elevado àqueles que desencarnaram, não sabe quanto tempo, que ainda estão perambulando, que ainda estão transitando entre os encarnados, acreditando ainda estar entre eles, que também possam receber o socorro necessário, que possam ter a humildade necessária para que a espiritualidade possa os confortar e socorrer para o tratamento necessário. Seja também elevado aqueles que estão nos planos inferiores, que estão em sofrimentos, que estão até em continuação do sofrimento que estavam aqui na Terra, que eles também possam despertar o quanto antes para ter a ajuda amiga. E também seja elevado aqueles que estão em recuperação no plano espiritual, aqueles que estão nos hospitais espirituais, que estão logo também recuperados e preparados, estarão também auxiliando, de algum modo, toda essa engenharia na onde estamos inseridos. Agradecer sempre a Deus, a Jesus, meus amigos espirituais, por tantas possibilidades que nos oferecem, por tantos alentos, por tantas intuições e por tantas bênçãos. Fabiano, você realiza a prece de encerramento? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, Fabiano. Muito obrigado. Muita paz e luz para você, para a sua família, para a tia Vanete, para a tia Marlene, para a Fabiana, para a Viviane, para a Mirella, para a Vitória, para a Rafaela, para os nossos amigos que nos acompanham no canal do YouTube. Muita luz e paz para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aqueles que não simpatizam conosco, para os nossos vizinhos, para toda a humanidade, porque estamos muito, mas muito necessitados desse equilíbrio moral por todo esse planeta onde nós estamos. Que tenhamos um domingo e uma semana de muita paz, luz, resiliência e continuemos o nosso trajeto dentro do campo da evolução. Que assim seja, até domingo que vem, se Deus assim o permitir. Ótima semana a todos. Obrigado, Fabiano, que assim seja. Que assim seja, um bom domingo e até semana que vem, se Deus quiser. Que assim seja, Fabiano. Fica com Deus.